Bom dia! Bom dia, rainhas! Sejam bem-vindas! Que saudade de fazer live, já que a semana passada eu sumi e a outra gerou tantos testemunhos da escola de rainhas que nós deixamos por conta disso. Glória a Deus, a vida de vocês! E vamos para uma mensagem especial, praticamente a última semana de novembro. Olha que bênção, né? Então sejam muito bem-vindas e vamos para a mensagem de hoje. Equipadas para batalhar. Essa é a mensagem que o Senhor me entregou minutos agora antes de começar essa live e que nós precisamos nos equipar. Amém? Veja se tá tudo ok, tô começando pela segunda vez aí, já vai compartilhando, já vai comentando. Quem tiver ao vivo, coloca lá no Clube da Realeza, vai chamar mais rainhas preciosas. E eu quero começar com uma pergunta hoje, além desse tema. Presta atenção. Quem Jesus quer ser para você? Quem Jesus quer ser para você? E através de você. Eu vou repetir de novo. Quem Jesus quer ser para você e através de você. Nós estamos praticamente chegando no último mês do ano. E eu quero que você reflita sobre isso. Porque 2026 não podemos começar de uma forma como sempre começou, uma empolgação e depois cada vez que vai passando os meses, essa motivação vai caindo. Porque a motivação ela não vem do emocional, a nossa motivação tem que vir do Senhor. Não é mesmo? Então eu quero que vocês reflitam sobre essas duas perguntas que eu já deixei para vocês e vamos fazer acontecer hoje. Bom, vamos lá. Hoje é um dia muito especial, porque no Clube da Realeza a gente lê um capítulo da Bíblia por dia. E hoje nós começamos o livro de Marcos, no qual Marcos, assim, ó, trabalhou muito no meu coração, porque Marcos já é para ação, Marcos já é para batalha, Marcos é prático para colocar em ação o que precisa. E eu quero te convidar hoje, o que você não colocou em ação, para colocar em ação nesse último mês do seu ano, até então, com sabedoria. Amém? Então vamos lá. Eu trouxe aqui em especial o versículo de Marcos 1:10 hoje. Totalmente diferente do que eu coloquei no clube hoje da Realeza. Porque no clube da Realeza a gente escolhe um versículo do qual da leitura do dia, a gente coloca lá e uma breve explicação do que veio ao coração, né, do que o Senhor nos disse. Então Marcos 1:10 diz: Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo sobre uma pomba sobre ele. Aqui, nesse momento, olá, minhas lindezas, sejam bem-vindas. Eu quero trazer um pouquinho antes e um pouco depois para vocês saberem do que está se tratando. Aqui fala do batismo de Jesus. Eu vou voltar ao 9, tá? Só para a gente entender todo o contexto aqui. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz e disse: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto e ali esteve 40 dias tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Ei, preste atenção. Esse batismo, eu vou dar uma breve explicação. O batismo aqui é o batismo do arrependimento, tá? Não é o batismo que muitas doutrinas fazem quando nasce, não. Porque esse batismo do arrependimento é você se arrepender dos seus pecados, arrepender da sua vida velha e querer uma nova vida. E o nenê não tem nem pecado, amém, tá? Então esse é o batismo que ele é aceito perante a Bíblia, perante a Jesus, porque a imagem e semelhança nós somos do nosso Pai. Então onde Jesus passou, o que ele passou, ele quer que nós estaremos junto com ele, tá? Então isso aqui é uma breve explicação sobre isso. E quando Jesus foi batizado, que ele desceu as águas
e ele levantou. Então ele deixou a velha criatura e veio um novo. E é nesse novo que eu quero trabalhar com vocês, que eu vou ler novamente o versículo. Fala assim, ó: assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo sobre a pomba sobre ele. O céu se abrindo. Fala assim, rainha, ó: hoje o céu vai se abrir. Grazi, como o céu se abre? Com a presença do Espírito Santo a cada dia em nossas vidas. E hoje eu quero te fazer um convite para você mergulhar mais profundamente e viver o que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. Porque Jesus, ele ressuscitou, nós estamos esperando a volta dele, mas ele deixou o Espírito Santo de Deus aqui para nós. É ele que fala aos nossos ouvidos qual é o caminho. Não é por sentimento, eu estou sentindo em fazer isso, não. Eu estou ouvindo a voz do Senhor. E aqui nessa minha vida, da Joyce Meyer, ela fez uma breve... uma explicação, e eu quero trazer junto com ela aqui com vocês esse gancho imperdível, porque nós estamos sim precisando ser equipadas. Gente, não tá tendo áudio no Instagram? Confirma aí pra mim, não tá saindo áudio? Confirma aí pra mim. Amor, confirma pra mim no Instagram se tá tudo ok a live. Antes que o Espírito... Olha só, vamos lá? Verificou aí? Tudo ok? Verifica aí pra mim, então. Então, neste versículo, a Joyce Meyer traz aqui pra gente, ó: antes que o ministério público de Jesus tivesse início, ele foi imerso nas águas e ungido com o Espírito Santo e com poder. Em Marcos 1:10 fala exatamente isso. Isso o capacitou a realizar a tarefa que seu pai o havia enviado para fazer. Então, vamos lá. Eu quero dividir isso com vocês. Então, assim que ele foi às águas, prestem atenção, eu quero que vocês peguem essa chave importantíssima. Ele foi imerso nas águas e ungido com o Espírito Santo e com poder, certo? E isso o capacitou para realizar a tarefa que seu pai o havia enviado para fazer. Então, a partir de, olha que lindo, a partir de, realizou o batismo, está equipado para fazer o que o Senhor quer que faça. E aí volta aquela pergunta que eu fiz para vocês: quem Jesus quer ser para você e através de você? É a partir desse batismo do arrependimento. É aí que Deus vai te equipar, é aí que Deus vai te entregar o chamado. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. E vem, né? Do mesmo modo, quando somos cheios do Espírito Santo, somos equipados para o serviço do reino de Deus, porque podemos extrair poder do Espírito Santo, que recebemos quando ele vem sobre nós, para sermos suas testemunhas. Fala assim, ó: eu sou uma carta viva. Fala assim, ó: eu sou uma carta viva. É através dos meus testemunhos, que antes era uma dor, que ela foi curada, que ela foi ressignificada, que gerou um testemunho, para esse testemunho servir o reino. É exatamente isso que o Senhor quer que nós façamos. Eu estou aqui finalizando a escola de rainhas e perguntei para elas: o que chama aqui, o que chama que está no seu coração em servir o Senhor? Em que área, em que missão que você está sentindo essa chama? Porque uma vez que você foi curada, você está pronta, você está equipada para gerar testemunho, você está equipada para batalhar, você está equipada para fazer o serviço que o Senhor quer que faça. Então, olha que lindo esse processo. Eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu passo pelas águas, pelo batismo do arrependimento, no qual eu deixo a velha criatura, eu me torno uma nova. Mas é uma nova, não é criatura, é filha amada. O céu se abre, no qual Deus fala assim: minha filha amada, eu me agrado de ti. E aí será equipada com o poder do Espírito Santo. Para o quê? Para batalhar. Passaremos pelo deserto, sim, porque o Espírito Santo de Deus o conduziu para o deserto. Fala exatamente no versículo aqui, ó,
no versículo 12 e 13. Nós passaremos por prova, nós passaremos sim por tudo isso, mas são equipadas, nós precisamos de equipamentos para estarmos no nosso propósito, para alavancar o que precisa fazer através das nossas vidas. Domador gerar testemunhos e cartas vivas. Olha que lindo esse processo. E aí vem, de acordo também com Atos 1:8, o seu poder pode ser definido como a capacidade, a eficácia e a força que nos permite sermos o que Deus quer que sejamos na qualidade de suas testemunhas. Olha, tão grandioso é esse processo que o Senhor quer que passe. E quando o Senhor me entregou, a escola de rainhas, foi exatamente esse presente que o Senhor me deu. Me deu o quê? O que eu já passei. A minha dor gerou um testemunho e de um testemunho virou uma carta viva. Olha que lindo, tão grandioso é o poder de tudo isso nas nossas vidas. Tá falando aqui que o YouTube não tá saindo a voz? Não tem problema. Depois eu acerto aqui o YouTube. O importante é estar aqui. Vamos lá, Instagram e Facebook, amém? Então eu quero trazer aqui para vocês um grande conselho. É um conselho de amiga que eu já passei e eu tenho autoridade para dizer isso para vocês. O que Jesus quer fazer de sua vida e através da sua vida. Ele só precisa do seu sim. Ele só precisa de um coração quebrantado. Um coração disposto a obedecer à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fica ao nosso derredor, até que nós possamos ouvir ele. No último café, o tema foi rendidas aos pés do Rei, rendidas aos pés do Pai. O Senhor quer a rendição. Ele quer que nós vamos lá até os pés dele e se renda a ele, para que o Espírito Santo possa fazer o trabalho que ele precisa. Imagina só, o nosso Pai ali vai, ouve a minha palavra, filha, ele tá ali, ele tá clamando por ti. Você só precisa dizer o seu sim. E voltando aqui, eu vou voltar várias vezes, porque é preciso entender isso. Então eu aceito Jesus. Eu passo pelo batismo do arrependimento. Eu deixo a velha criatura. Nasce uma filha amada, do qual o céu se abre, no qual Deus fala assim: filha amada, eu te amo. Você é amada, escolhida. Vem testes para curar as suas dores, para gerar testemunho, para você ser carta viva, para depois você ser uma boca profética em cima desse mundo através do Senhor, porque a sua boca profética, ela traz o céu para a terra. É trabalhar com parceria com o Senhor na sua vida, através da sua vida para outras vidas. Essa é a sequência. A escola de rainhas nós estamos finalizando. Eu já contei até uma chave final aqui, que a nossa última aula praticamente é amanhã. E depois temos mais uma aí, que a gente inverteu, enfim. Mas para que tudo isso? Para você ser uma boca profética do céu na terra. Não é mais ser a sua boca, não é mais ser você. É através de você. Jesus vai ser através da sua vida, nos seus atos, palavras e ações. Eu marquei algo importante num curso que eu fiz e eu quero compartilhar com vocês. Faça parceria com Deus. Confie nele. Tenha as suas responsabilidades. Você tem as suas responsabilidades e Deus tem a dele. E parte para ação. É isso que precisa fazer. E aí você pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Todo dia. Eu e meu marido mudamos totalmente as nossas orações e a primeira do nosso dia é: Espírito Santo, o que queres que nós fazemos aqui para você? Não é mais a Grazi, não é mais o Alexandre.
É a Grazi e o Alexandre ouvindo a voz do Senhor e colocando o que Ele quer que faça. Não é mais sobre as nossas vontades, não é mais sobre as suas vontades e a vontade dEle, porque é Jesus em você e através de você. Só que para isso tem que passar por esse processo. Novamente, aceitar Jesus, passar pelas águas, obedecer, passar por provas, curar as suas dores, feridas, gerar testemunho vivo. Está pronta para viver esse processo? Você que não faz parte da escola, ainda eu te convido, dia 7 de janeiro começaremos a próxima turma. E você é minha convidada especial para isso. E é o processo mais lindo, porque é o que o Senhor quer que nós vivamos aqui. Cada aula, o Espírito Santo que fez. Cada aula, às vezes eu não sabia 4 horas da tarde qual era a aula. E de repente vinha a aula, vai ser isso. A cada aula um mover sobrenatural do Senhor para equipar nós rainhas a ser uma mulher segundo o coração de Deus, da vontade dele, não sobre a nós. O que Jesus quer em nós e através de nós. E para a gente finalizar aqui, eu quero trazer para vocês um pouquinho, que entra na parte que ele chama os primeiros discípulos. Hoje ele está chamando você, discípula de Jesus. Ele está te chamando. E fala assim, vários discípulos de Jesus eram pescadores por profissão. Você já pescou alguma vez? Mesmo que não tenha feito isso, provavelmente você sabe que as pessoas usam tipos diferentes de isca para cada peixe, sim ou não? Minhoca, salsicha, cada peixe de uma forma. E aqui fala, como pescador de homens e mulheres, Deus pede que você demonstre através da sua vida, das suas palavras, de atos, a bênção que significa em segui-lo. Algumas pessoas reagirão ao ouvirem sobre Deus, outras reagirão às suas atitudes que demonstram o amor e a graça de Deus. Outras reagirão ao verem a alegria e a paz que você possui em sua vida. Lembre-se, cada dia traz oportunidade para pescarmos. Então é através da sua vida que Deus vai dar as iscas para cada pessoa. E não é sobre pescar peixes, é sobre pescar almas. Que uma vez que você se curou, você está disponível, equipada, com parceria do reino. Então vamos lá, faz de conta que eu estou começando essa live agora. Vamos junto comigo construir desde o começo para você finalizar com chave de ouro. Amém? Vamos juntas? Então eu vou ler aqui o único versículo que faz ênfase a toda essa live. Marcos 1:10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Eu acrescentei mais versículos aqui. Então vamos lá. A primeira coisa, aceitai Jesus como seu único Senhor e Salvador. Segundo momento, passar pelo batismo das águas é o batismo do arrependimento. Não é o batismo no qual muitas doutrinas pregam nenês. Não, nenê não tem pecado. O Senhor quer você do jeito que está, mas você se arrepender de tudo que passou para vir um novo. E a partir do momento que você desce nas águas, você desce como uma velha criatura. E quando você se levanta das águas, você é filha amada, do qual o Pai te agrada. E a partir daí, você vai começar a viver o seu propósito. Você vai passar por vales, você vai passar por picos, vai entrar em deserto, vai viver em abundância. E você, nesse caminhar, Deus vai te mostrando, te revelando também com a sua vontade, com a sua responsabilidade de curar as suas dores da parte ligada à alma, do seu emocional, reprogramar pensamentos.
E a partir do momento que você se cura, você vira um testemunho, você vira uma carta viva para o Senhor, no qual Jesus já te curou e através da sua vida você virará pescadora de almas, no qual Deus dará todas as iscas necessárias para cada tipo de pessoas, porque através da sua vida, muitas almas virão. Esse é o processo que Deus quer que nós digamos sim a cada dia. E todo esse caminhar, desde o aceitar Jesus até de virarmos pescadoras como os discípulos de Jesus, existe algo incrível: o poder de ouvir o Espírito Santo nesse caminhar. A voz é dele, não é a nossa aqui dentro. É a voz do Senhor através das nossas vidas. E por isso que precisa se render-se ao Pai, ir aos pés todos os dias, para que a cada dia a gente se diminua e ele cresça através disso. Você aceita ser uma pescadora de almas? Só que para virar uma pescadora você tem que dizer sim ao processo. E esse processo eu estou aqui para ajudar no que for preciso. Dia 7 de janeiro começa a nova Escola de Rainhas. E vai ser um prazer ter você como inscrita nessa escola. E é logicamente que não é só a escola, minhas rainhas. Nós abrimos a nossa casa, vivendo aqui porque é preciso restaurar casamentos, porque maridos e esposas também nos machucam. Nós também temos que curar essas feridas. Esposas, o quanto que você é preciosa para você entender o seu posicionamento do seu lar e o quanto que é importante. Eu já levei meu marido no fundo do poço. Mas hoje uma mulher posicionada no Senhor, segundo o coração dele. O meu marido se levantou. Jejum, oração e estratégias do Senhor. É o Senhor que faz a obra, mas primeiro Ele quer fazer nos nossos corações. Amém? Então esse é o convite que eu faço para você. Inclusive hoje nós temos encontro de casais aqui em casa e dá tempo de participar ainda. Amém? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Se equipe. Equipar para a batalha. A batalha tá aí. Ou você joga as armas e vira as costas, que você vai estar sendo uma covarde, que não vai estar de acordo com a vontade do Senhor. Ou você fala, eu sou corajosa, porque Deus te fez corajosa. Deus te fez com espírito de ousadia, não de covardia. Amém? Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher. Não seja mais covarde. Eu fui por muito tempo covarde. É forte dizer isso. Mas decida, se posicione e fala assim, não, eu não vou mais viver isso. Eu não vou ser mais uma mulher tola. Eu não vou mais. Agora chegou a hora de me equipar para viver o sobrenatural do Senhor. E você é uma discípula de Jesus. Você é uma pescadora. E o Senhor vai trazer as almas que precisam. Através da dor que você passou, o que você está passando, que você vai curar, que você já curou e que você vai viver o processo e dizer sim. Porque tem muita gente que precisa da sua história. Mas Grazi, como assim? Eu tô no fundo do poço. Se cura porque Deus vai usar essa dor, esse poço, para tirar outras pessoas do poço. Amém? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, que proteja a nossa semana, uma semana maravilhosa, abençoada, cheia da presença do Espírito Santo, que possamos ir aos pés dele, clamar por ele. E o nosso dever aqui neste mundo é trazer o céu na terra, uma vez que você já é uma carta viva, pescadora do Senhor Jesus. Amém?